Oi, gente! Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo por aí? Deem um sinal para eu saber se tá tudo certo com o áudio, com a imagem, com a vida. Tô aqui tomando meu café, esperando minha querida amiga Ana Paula entrar. Ítalo, meu amigo querido, beijo, homenagem a Burke aqui, o seu filho. Não vamos falar de Dark, o que é uma pena. Inclusive, acho que a gente tem que marcar uma outra live pra falar de Dark, porque são muitas teorias, eu tô surtada, tá bom? Assim, eu estou completamente surtada, fora da casinha, preciso terminar a temporada. Mas é isso, gente. Vamos falar de Dark numa outra oportunidade. Hoje não vamos falar de Dark, hoje vamos falar sobre coisas... Cadê a Ana Paula, Jesus? Ana Paula, meu doce, apareça. Vamos ver se ela pediu aqui. Olha, eu sei, o meu marido tá me assistindo. Teté tá mandando um beijo. Um beijo pra Teté, saudade dela e do Thomas. Ah, vocês já viram a aula do livro, do Como Ser um Conservador? Gente, vocês são muito alunos prendados. Cadê a Ana? Ó, tirei meu filtro, tô com a cara de... Minha amiga amada, você tá Ê! no café, eu tô no processo. Deixa eu colocar um filtro que Eu nem ninguém sei merece, colocar essa cara filtro aqui nisso, não, gente. querido. Eu sou muito jurássica. Ah, eu sou muito craque Gente, em como que coloca filtros. filtro? Olha aqui, para deixar registrado o outro celular, olha aqui, que tá aqui do meu lado. Ah, boa, boa. Uma pena que eu não tenho outro celular aqui, eu tive que parar de assistir, mas... Ai, meus queridos, Conrado e Renata, tava aqui ouvindo o papo dos dois e papo também muito bom, né, Mari? Mas que bom, Mari, que você resolveu Não, falar, assim, vamos fazer a essa gente tem live. um, é, a gente tem um grupo de pessoas aqui que estão fazendo uma puta diferença, né? O Conrado, a Renata, a Lara, nós, sem falsa modéstia, o Bruno, enfim, tem um pessoal aí que está fazendo um trabalho muito legal. E talvez seja sobre isso nossa live também, né, Ana? Sobre Exa esse trabalho. exatamente. Mari, se você me permite, eu queria começar falando de uma coisa que eu acho que o meu cabelo hoje é bad hair day, que eu tava com as minhas cachorras, gente. Então, my apologies, que meu cabelo não tá lá um dos melhores. Eu queria começar, Mari, Você tá falando de. linda, Ana, Eu, maravilhosa, como eu não sei sempre. colocar Para com filtro isso. aqui, como é que faz isso? Depois eu preciso aprender. Ah, Eu queria começar falando, Mari, que o que aconteceu nesses últimos 2 dias com a gente, com essa enxurrada de adolescentes e jovens, lotaram o meu inbox. Eu sabia que eles existiam, porque eu tenho um filho de 19 anos que é conservador, que bebe na fonte do senhor Bruno Garchagen. E eu falei, eles existem, mas eu não sabia que eles eram tantos, Mari. Não sabia que eles eram tantos. E aí, Mari, se você me permite começar essa introdução, o que eu senti ontem e hoje é o que eu senti em 2019 com você e a Renata. Foi o idem velho e o idem noli. Eu falei, o que está acontecendo entre esses jovens, eu vivi na pele com a Renata e com a Mari. A gente tem que sair da telinha do celular, porque nós três saímos da telinha do celular, saímos do então Mulheres da Pan e a nossa onda cresceu muito. Então, quando você me mandou um WhatsApp, Ana, vamos tocar isso porque a bomba está prestes a explodir. Na mesma hora eu falei, vamos embora. ô, Ana, e o que é engraçado é que assim, a gente entrou num nível de sintonia mesmo, né? Com Incrível. nossas ideias, com nossos valores. A gente tem uma afinidade tão surreal
que quando eu mandei mensagem para você, você já me respondeu assim: eu estava pensando nisso. É exatamente o que eu quero fazer. E aí a gente, do nada, bolou um negócio lá e falou: vamos tocar isso, porque isso é muito importante, né? Então, isso aqui é o mais legal, que é o que você falou. A gente saiu do virtual, né? A gente deu um start ali numa amizade que acabou se transformando numa relação absurdamente incrível para mim, acredito que para você também, para Renata também, que não é só uma amizade de você sentar, tomar um vinho, é isso também, mas é muito além, né? É muito além, é a gente compartilhar dos mesmos princípios, compartilhar dos mesmos valores, é a gente olhar assim na mesma direção e falar, pô, é isso aqui. E isso é que é o mais incrível. Isso só foi possível porque a gente se permitiu mesmo, né? A gente quebrou, cada um ali da a sua maneira já tinha quebrado esse silêncio, né? Então a gente já está aqui fazendo um trabalho na internet há muito tempo. Eu sou novinha, mas eu já estou aqui há 10 anos, acreditem. A Ana Paula já está aí muito antes, representando o país de outra forma. Então, assim, a Renata também está há um tempão. Então, a gente já vinha fazendo esse movimento e a gente se encontrou na vida por uma gostosa ironia do destino. Não ironia do destino, foi Deus mesmo que colocou uma no caminho da outra. E certamente para que a gente pudesse fazer muito mais do que a gente já faz, né, Ana? Então, essa foi o que a gente conversou hoje. Falou assim: caramba, a gente já vem fazendo um trabalho legal, mas a gente pode fazer mais. Vamos lá, vamos se ferrar para fazer isso. Cada um aqui com seus trabalhos, eu tocando o clube, tocando os meus trabalhos que eu tenho, a Ana aí completamente ferrada com o curso, mas a gente pensou: não, a gente precisa fazer isso, porque o momento é esse. A oportunidade é essa e tem o interesse das pessoas. Não é só a gente que partiu de lugar nenhum. A gente percebeu ali um movimento e falou: caramba, a gente precisa se juntar com essas pessoas e fazer um coro gigantesco, né? Nós somos a maioria silenciosa, mas não podemos mais ser silenciosos. Eu acho, Mari, que eu acho que é o seguinte. A gente tem que... E é claro que nós respeitamos, né, todas as religiões e crenças, mas quem acredita em Deus ou numa providência divina, eu não acredito muito em coincidências, né? Então, eu fiquei pensando hoje, depois daquele ataque horrível que eu sofri, covarde, planejado, querendo manchar a minha reputação, calúnia, ameaça aqui na minha família. E, aliás, deixar um recado, gente, quem ameaça é assim, ó, direto para a polícia cuida de tudo, de uma maravilha, assim, funciona. Delegacia de Crimes Virtuais no Brasil funciona. E aí depois veio uma segunda tempestade e a gente dá aquela sacudida, o coração dói, porque a gente ser xingada do que a gente não é difícil. Mas hoje, Mari, eu vejo que a bonança que veio depois da tempestade, eu fico pensando, se não tivesse sido aquilo tudo, isso não ia estar acontecendo. Então, a gente tem que ser grata pelas pedras, pelos caminhos ruins que aparecem na vida da gente, porque eles nos levam a outras janelas que abrem horizontes muito maiores. E é isso que a gente queria falar aqui hoje, né, Mari? De uma geração que... Sim. E foi o que encheu os nossos olhos com essa meninada, com a Isabela, com a Luana, com o Douglas, com tanta gente que lotou ali o meu inbox e eu passei para a Mari, é que essa geração não é uma geração nihilista, negacionista, que quer evitar a todo custo o sofrimento, que tem preguiça, é uma geração que quer trabalhar, que quer conhecer, que quer entender. Então, na mesma hora, a Mari falou assim, precisamos falar dessa geração, dessa voz jovem. E isso é muito importante, né, Mari?
porque quando eu começo a receber mensagem de que meninos e meninas de 16, 17, 18, 20 anos estão lendo Roger Scruton, Jordan Peterson. Olha, gente, eu vou ser bem honesta com vocês. Ontem o meu coração, ele explodiu de esperança. Mesmo. Assim, coração de mãe, que eu sou mais de 10 anos mais velha que a Mari. Mas coração de mãe, assim, eu fiquei com muita esperança ontem e falei, meu Deus, eles são muitos, eles não são poucos. E como nós três nos encontramos, eles se encontraram também, então a gente precisa fazer essa junta, colocar essa corda em volta, colocar todo mundo dentro do barco e mostrar que eles não estão sozinhos, porque às vezes, Mari, o que a gente vê, porque tudo bem, nós temos mais experiência, nós temos uma vida nas redes sociais, temos uma, né, nós três somos casadas, eu tenho filhos, mas quem é jovem, que ainda não tem, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, o thick skin, a pele curtida ainda, sente, aí se retrai, não, melhor eu não falar, eu sei que eu tenho um bom argumento, mas melhor porque senão vão me cancelar. Então, encontrar essa geração de muitos, gente, foi uma bênção. E então, Mari, que bom que você falou, vamos tocar isso, porque essa geração, ela está precisando mostrar que é uma geração responsável e que não quer mais o que está sendo oferecido para eles como única opção. Exatamente, Ana. É isso mesmo que você disse. E eu percebo que cansou um pouco, né? Exatamente o que você falou, enfim, essa corrente que vinha que vinha levando esse pessoal jovem, né? Então, era um pessoal que se obrigava a seguir certo, a se curvar diante da cartilha, né? Justamente para não ser cancelado, para não ser excluído dos grupinhos. É o que eu falei para você hoje no áudio que eu te mandei. Eu falei assim, antigamente as pessoas eram jogadas na fogueira, né? Quando tinham opiniões diferentes. Hoje esse movimento é moderno. Então você não precisa mais jogar na fogueira, mas você cancela a pessoa. E esse cancelar muitas vezes acaba sendo uma coisa muito mais séria, porque não é só cancelar aqui na internet. É você fazer um movimento orquestrado, com método, para prejudicar a vida de outra pessoa que pensa diferente de você. E muitas vezes isso resulta em gente perdendo o emprego, né? Gente sendo perseguido nas escolas, na universidade, professor perseguindo, reprovando, né? Gente que acaba, e aí já numa camada muito mais profunda, entrando em depressão, cometendo suicídio, sei lá. Tantas coisas são possíveis quando você sofre essa perseguição, que aí agora parece que o pessoal fala, não, peraí, eu não sou obrigada a pensar desse jeito, eu não tenho um compromisso com outras pessoas, eu tenho um compromisso comigo, eu tenho um compromisso com aquilo que eu acredito, eu tenho um compromisso com a personalidade que eu estou formando, porque são muito jovens ainda. Então, assim, é isso que eu quero levar, não é uma vida para agradar os outros, não é uma vida para obedecer aquilo que as pessoas impõem. Não, eu sou independente, eu tenho a minha consciência e eu vou servir a isso, não é a ninguém, né? Então isso é muito legal. E quando você falou aí que eu sou mãe, eu tenho um filho, o Gabriel, que eu não conheci, não tive a oportunidade de conhecer o Gabriel pessoalmente ainda, mas espero que conheça em breve. Final do ano, quando a gente for para Petrópolis, né? Isso. Mas assim, o Gabriel, ele é um menino muito especial, ele é fora da curva, de verdade. Eu não tô falando porque eu tô na sua frente, não, até porque você sabe disso. Eu tô falando porque eu quero que as pessoas escutem essa história e se inspirem. Então, assim, é um menino de 19 anos, mas que muito antes já se destacava, né, pela inteligência, pelo esforço, pela dedicação. Então, assim, quando eu li, Ana, aquela redação que você mandou pra gente, do Gabriel, assim, eu li 5 vezes para poder compreender que tinha sido um garoto de 18, 17, quando ele escreveu.
Nessa idade, mais ou Era menos, os né? 17. 17 anos Eu que vou tinha pedir, eu vou escrito. pedir a permissão dele quando ele chegar em casa para colocar aquela redação dele, porque ela é muito Por inspiradora favor. mesmo. Ela é muito inspiradora. É muito. É Mas, muito. Mari, o interessante daquela redação, e aí é o ponto de reflexão que eu quero deixar aqui para os jovens e para os adultos, porque eu vi um comentário aqui dizendo: eu e minha filha de 14 anos estamos assistindo. Que o Gabriel, claro que aqui em casa a gente deu muito material. Olha, Gabriel, não acredita em mim, não. Lê isso, lê o outro lado. O Gabriel, por exemplo, comprou o manifesto o comunista, ele comprou o Corão, ele leu tudo. Ele falou: eu quero ler tudo, eu quero saber de tudo. O que incomodou o Gabriel bastante, e que eu acho que está incomodando muito essa geração, Mari, é que ele, aqui na Califórnia, então, que é um estado muito progressista, ele não tinha a liberdade respeitada de ser o que ele realmente é. Ele tinha que pertencer a algum balaio coletivista, ele tinha que pertencer ou ao balaio dos cristãos, ou ao balaio dos atletas, ou ao balaio A, B e C. E ele falava: mas eu tenho um pouquinho de cada balaio, mamãe. Eu não sou um balaio só, eu tenho um pouco de cada balaio. E isso me incomoda muito. E foi aí que ele falou: não, me incomoda que as pessoas estão tolhindo a minha liberdade, cerceando a minha liberdade de escolher o que eu quero ser. Então, eu acho que esse movimento está acontecendo com essa geração. E é por isso que eu bato muito, mas muito mesmo. Se pegar os meus últimos 5 artigos lá na revista Oeste, que o senhor, seu marido, também é colunista lá, eu bato muito na defesa da liberdade. O meu curso agora, que eu vou lançar dia 4, a gente fala de Estados Unidos, história, política, mas é para mostrar os princípios da América, e o principal deles é a liberdade. Independentemente se você é democrata, se você é republicano, se você é independente, o americano, ele deixa, a partir do momento que você começa a enclausurar a liberdade, ele esquece se ele é democrata ou republicano. Ele fala: opa, não, porque quem perde a liberdade perde tudo. Tem esse cara aqui atrás, ó, essa estante aqui é toda do Reagan, que ele tem uma frase que ele falou em 1987, se eu não me engano, e ele estava dando um discurso para numa organização que tinha muitas crianças, era uma organização que cuidava de crianças, tinha campanhas sociais e programas sociais pelo mundo, e ele falava o seguinte, o Reagan falava o seguinte: a liberdade, ela está sempre a uma geração de ser extinta. Ela não passa na corrente sanguínea de pai para filho. Ela tem que ser protegida, a gente tem que lutar por ela e entregar para os nossos filhos para que eles façam a mesma coisa. Então, essa é a minha felicidade, de ver que esses jovens, eles estão pegando a liberdade na mão, Mari, e eles estão falando: nós vamos cuidar delas. Isso foi o que mais encheu os meus olhos em relação a esse projeto. E pegando o gancho com relação a isso que você falou da liberdade, Ana, liberdade de expressão especificamente, esse mês a gente leu lá no Clube de Leitura o Como Ser um Conservador, do Scruton. E tem um trecho desse livro, que esse livro é fantástico, assim, é a Bíblia do conservador. Esse livro tem que ser lido por todo mundo que se interessa pelas ideias conservadoras. E aí tem uma parte lá no livro que o Scruton fala o seguinte: a liberdade, ela tem que ser, se não a principal, mas uma das principais bandeiras do conservador. Ele tem que abraçar essa causa, ele não pode soltar de jeito nenhum, incluindo a liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão inclui a liberdade de expressão dos seus inimigos, dos seus opositores, né? Porque, e aí ele faz um comentário que é bem legal, que é o seguinte: citando o Alexis de Tocqueville, ele fala que o Tocqueville falou sobre a tirania da maioria, né? Quando falou da democracia.
Porque nem sempre a maioria é bondosa, às vezes a maioria é má, às vezes a maioria tem intenções perversas, né? Então não pode ser a tirania da maioria. Então, quando você quer proteger os direitos das pessoas, você tem que proteger o direito dessa maioria, mas o direito de uma pessoa só, que é a pessoa que se opõe a essa maioria. O direito dessa pessoa, ele tem que ser preservado, a liberdade dessa pessoa tem que ser preservada ao máximo, porque essa é a pessoa que é capaz de se levantar contra a multidão, se essa multidão estiver errada. Então, assim, é muito legal essa reflexão que o Scruton faz, justamente por isso que você está falando, porque a gente tem essa coisa, não, eu sou um defensor da liberdade, até a censura bater na sua porta, né? Então, assim, às vezes acontece de você não pensar, né, relativizar a liberdade do outro e esquece que pode ser que a qualquer momento a liberdade que esteja em jogo ali seja a sua. Mas aí, voltando, Ana, o que a gente estava falando Mari, sobre... só um parênteses Fala, que você falou claro. na tirania da maioria. É tão interessante isso, Mari. E eu fiz um módulo no meu curso só para os pais fundadores dos Estados Unidos, porque eles tinham muito medo da tirania da maioria. E é por isso que a gente tem o colégio eleitoral aqui nos Estados Unidos, e não o voto popular. Exatamente. Então, eles estudaram muito, né? Os filósofos e a Grécia Antiga, e Roma, e as democracias, e no que elas falharam. Então, essa tirania da maioria nesse sentido, muita gente fala, não, mas tem que ser o voto popular, 50% mais um. E dessa maneira, o que acontece aqui, que eu deixo para reflexão. Se fosse dessa maneira aqui nos Estados Unidos, a costa leste e a costa oeste, só eles elegeriam os presidentes. Só eles teriam voz, né? O meio dos Estados Unidos, que não é tão habitado assim, não teria o menor problema. Seria irrelevante, né? Seria irrelevante. Então, o que acontece? Uma das coisas que eles celebraram aqui e que foi para a Constituição, e que aí eu vejo que essa moçada quer lutar agora, é essa tirania do mundo igual, das pessoas iguais. Todo mundo tem que ser igual. Todo mundo tem que falar a mesma coisa. Agora, por exemplo, nesse movimento todo do Black Lives Matter, você não podia ficar quieto. Ficar quieto também era racista. Você tinha que apoiar o Black Lives Matter, que é um movimento marxista. Mais uma vez, não sou eu que estou dizendo, vão no site do Black Lives Matter e tá tudo lá. Sim! Tá tudo lá. Não acreditem em mim e na Mari, tá tudo lá. Que é um movimento coletivista, marxista e de poder, que quer o quê? Colocar todo mundo exatamente igual para que a sua linha de raciocínio individual, a sua individualidade, não sobreponha ao coletivo. E aí o que acontece? Quando todo mundo é igual, quem é que está acima? Não são os que trabalham mais, não são os que pensam mais, não são os que estudam mais. É o Estado. E quem é esse Estado? Quem? Quem é que vai mexer na gente? Por isso que a gente tem que prestar burocratas cheios de imperfeições. Nossa liberdade é o bem mais precioso que nós temos depois da vida. Exatamente. E aí, Ana, é muito bom isso que você falou. E aí, a gente estava falando, voltando aqui para o nosso tema principal, você falou, quando eu falei do Gabriel, você disse assim, não, eu contribuí com isso, né? Eu tentei apresentar para ele, tentei passar um pouco desse gosto pela leitura, enfim, pelo conhecimento. E aí, esse é o ponto que eu acho interessante da gente tocar aqui, que é exatamente esse papel dos pais, né? Porque, e aí, fazendo um breve comentário sobre a minha história pessoal, eu nunca tive isso em casa. É uma coisa que muita gente já me perguntou aqui. Seus pais influenciaram você a ler, a gostar de ler? Nunca, 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 nunca. E quando eu falo isso, eu não estou criticando eles. O que eu estou dizendo é que eles não tiveram isso, eles não receberam isso na educação deles, sejam lá por
razões que tenham sido, e eles também não passaram isso para os filhos, não passaram isso para mim, não passaram isso para o meu irmão. Então, assim, esse hábito de ler, essa coisa de gostar de ler, de buscar conhecimento, isso não veio de casa. Isso não foi passado pelos. Claro, minha mãe sempre disse: estuda para ser alguém na vida, aquela frase que toda mãe fala, né? Estuda para ser alguém na vida, você precisa estudar. Mas eu não tinha ali nem o exemplo, nem a inspiração, nem nada. Assim, eles não passaram para mim. Talvez eles tivessem uma limitação mesmo e não puderam fazer isso. E, obviamente, a minha mãe, ela estava trabalhando para botar comida dentro de casa. Então, assim, essa era a nossa prioridade naquele momento. Não era simplesmente dizer, senta aqui, vai ler Dostoiévski. Isso nunca, minha mãe sabe nem quem é Dostoiévski, assim. Então não foi uma coisa passada para mim pelos meus pais. Eu tive esse interesse que surgiu de mim mesma, talvez uma predisposição aí que eu não sei de onde veio, e por influência do meu irmão mais velho, que também Mas não você recebeu não essa se lembra bagagem, o que te mas ele incomodou, também. Mari? Alguma coisa que tenha te Como assim? incomodado, assim, isso aqui não tá batendo, certo? Claro, claro. E assim, só para explicar melhor, quando eu era muito nova, assim, o meu irmão sempre gostou muito de ler. Talvez ele teve mais convivência com os meus avós paternos, e talvez os meus avós tenham passado mais disso para ele do que os meus pais. Então, ele sempre gostou de ler, ele sempre se interessou. Meu irmão, ele sempre foi uma pessoa muito fora da curva, né? Assim como a gente fala do Gabriel. Meu irmão, ele é uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci na vida. Assim, é uma coisa que é assustadora, né? É a pessoa que sabe tudo sobre tudo, é surreal. Então, eu me inspirava muito nele, porque eu olhava para ele e falava: caramba, eu quero ser como ele é. Então, assim, eu tive a sorte de ter um irmão para quem eu pude olhar e me espelhar. Mas eu sei que essa não é a realidade de todo mundo, né? Então é por isso que o que eu queria dizer aqui, e aí já pegando o gancho no que você falou, é que os pais, por menor que seja esse movimento, façam isso. Tentem passar isso para os filhos de vocês, porque não é todo mundo que vai ter essa sorte de ter um irmão ou de ter alguma predisposição ali para se interessar por isso sozinho. O exemplo, ele arrasta, né? Como diz o ditado. Então, assim, passem isso para os filhos de vocês, incentivem, introduzam isso na vida deles, desde pequenininhos até a adolescência, apresentem esse mundo para eles, porque aí você tem mais chance de que ele se interesse de fato, né, genuinamente, e não ficar contando ali com a sorte. Mas aí você perguntou sobre se teve alguma chavinha ali que virou. Claro que teve, assim, acho que tem para todo mundo, né? Não foi uma coisa exatamente, mas talvez uma série de coisas que aconteciam, né? Como eu sempre gostei de política e eu honestamente não sei de onde veio esse meu interesse, e aí é outra coisa que eu quero falar aqui, com 13, 14 anos, eu estava falando sobre política na escola, né? Meus amigos que talvez estejam assistindo aqui, que estudaram comigo naquela época, vão lembrar que muito novinha eu já ficava brigando com minhas amigas, discutindo se Lula e FHC eram bons e quem era melhor do que quem. E eu, a partir dali, tive esse interesse que perdurou até agora, assim, ainda está aqui em mim. Mas foi uma coisa que começou muito jovem. Só que, como todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, eu era de esquerda. E eu era de esquerda justamente por isso. Tudo bem que naquela época esse movimento não estava tão. Não tinha essa coisa da internet, das redes sociais, não tinha nem Orkut ainda, né? Então, não tinha um movimento ali digital que era tão forte. Mas existia já, era uma época que o ambiente acadêmico estava dominado pela esquerda. Então, os meus professores eram de esquerda, os amiguinhos ali que eventualmente se interessavam também eram. Então, eu meio que me sentia ali na obrigação de me enquadrar de seguir esse caminho. E aí fui chegando um pouco mais adolescente, maiorzinha, com 16, 17 anos, e aí eu passei a virar militante de esquerda, né? Eu organizava militância, eu fui militante do PT mesmo, assim, todo mundo sabe disso. Meu Eu Deus, organizava Mari! militância. Ana, meu passado me condena, Ana, não tem o que fazer, a vida é assim mesmo, a gente erra. Não, mas sabe o que é legal nisso tudo? É que assim, eu não me arrependo de absolutamente nada disso que eu vivi. Porque isso foi o que fez com que eu chegasse aqui hoje. E que talvez talvez tenha sido isso que me fez hoje influenciar tanta gente aqui, assim como você também faz.
Então, assim, eu me encantei por essas ideias e enfim, militava e organizava manifestação, eu participei, eu fui da Uni. Então, assim, eu tenho um passado bem sujo aí, mas o que que acontece com isso aí? O interesse sempre existiu. Só que em algum momento eu fui confrontada com aquela realidade, entendeu? Então alguém chegou para mim e falou assim: mas peraí, você acredita nisso? Por quê? E eu não soube explicar. E foi aí que eu falei: caramba, peraí, tem alguma coisa errada, porque eu falo que defendo uma coisa, mas eu não sei o que é. Eu não sei defender isso que eu estou dizendo que eu defendo. Eu não conheço. Falei, então, peraí, agora eu vou estudar sobre isso para poder defender isso com unhas e dentes. E aí, o que aconteceu, Ana? Quando eu fui estudar, eu falei, meu Deus, que absurdo! Como é que eu defendi uma porcaria dessa? Então, esse, basicamente, foi o ponto de virada ali. Não foi rápido, obviamente, foi um processo lento, que levou muito tempo, eu precisei ler bastante, eu precisei primeiramente me permitir conhecer o outro lado, porque é difícil. Você tá tão ali submerso naquele papinho, naquele clichêzinho papagaio, né? Golpe e Lula não sei o que lá, que você não raciocina tanto. E aí eu precisei primeiro me despir desse personagem, falar, não, agora eu vou mergulhar de cabeça nisso aqui para poder entender o que é que eu estou defendendo. E quando eu fiz esse movimento, eu me deparei com teorias e ideias ali que não tinham absolutamente nada a ver com o que eu sou. E foi aí que eu comecei a mudar um pouco. E essa história eu comecei contando lá atrás, como eu falei, há 10 anos. Eu criei um Twitter e eu falava sobre política no Twitter. Eu era super novinho, nem tinha uma maturidade alguma, mas eu já compartilhava, já começava ali a contar da minha mudança. Então, eu acabei criando um certo público ali no Twitter de um pessoal que me seguia. Esse negócio foi crescendo, eu fui para o Facebook, no Facebook foi crescendo bastante também. E aí cheguei aqui no Instagram e as coisas desandaram mesmo, assim, no bom sentido. Mas então, qual é o ponto aí? É que assim, nem sempre esse interesse vai surgir espontaneamente. Então, é aí onde eu acho que cabe uma intervenção familiar, né? Cabe ali os pais incentivarem, introduzirem esse hábito de ler, de estudar, de se interessar por coisas que são relevantes de fato, porque, enfim, é exatamente esse ambiente que se cria ali no seio familiar que muitas vezes contribui para que a gente tenha jovens como a gente tem a Isabela, como a gente tem a Luana, como a gente tem tantos outros. Eu tenho certeza que os pais delas estão ali de alguma forma dando uma bagagem, um suporte por trás e fazendo com que elas tenham esse interesse, despertando nelas isso, né? Então, esse papel dos pais, e aí, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi com o Gabriel, é um papel fundamental, porque o Gabriel, gente, vocês precisam conhecer o Gabriel. Vocês só vão entender quando vocês Eu sou conhecerem, é sério. suspeita. Eu sou suspeita. Mari, o pessoal está falando que o seu áudio está com delay. Você quer reiniciar a live ou não? Ah, não, ele fica assim, geralmente por causa do filtro, mas dá pra ouvir tranquilo, assim, é só ignorar, é só Tá ouvir que tá tudo ótimo. certo. Então tranquilo. Pode tocar. Mari, Tá, vai lá. duas coisas. Primeiro, não se chicoteie tanto, não se bata tanto, porque esse cara aqui atrás, ele era democrata. O Reagan era do Partido Democrata É durante verdade. muito tempo. Ele foi presidente do Sindicato dos Atores aqui em Los Angeles e ele era democrata. E aí o que acontece? Quando ele foi para o Partido Republicano e se tornou uma figura proeminente no mundo político, quando ele fez o discurso da campanha presidencial do Barry Goldwater em 1963, que é Time for Choosing, todo mundo precisa, vai ali na internet e lê. Quem não fala inglês e não entende o áudio, lê o discurso de 1963, que é 64, mais atual do que nunca. E aí, dali, todo mundo falou, opa, temos um político aqui. E aí ele foi para o Partido Republicano, se tornou governador da Califórnia por 2 mandatos. E aí, quando perguntaram para ele o que foi, por que ele deixou o Partido Democrata, ele respondia o quê, Mari? Eu não deixei o Partido Democrata. O Partido Democrata que me deixou.
é uma decepção. Quando você mergulha realmente no que é a esquerda, a social-democracia, é uma decepção. O Reagan falava isso, então ele veio de lá, ele não é um republicano nato que nasceu no berço republicano. Ele veio do outro lado, fez essa transição, essa viagem, e falou, não, eles me deixaram. E tem um outro personagem também, Mari, que aí eu convido todo mundo a seguir no Twitter, e acho que ele está aqui no Instagram também, que eu até comentei com o Conrado ontem na live. O nome dele, eu conheci ele agora no CPAC em Washington, em fevereiro. O nome dele é Brandon Straka, Straka. Homossexual, assumido há muitos anos. Ele é fantástico, Mari. E ele o quê? O balaio coletivista dos gays, normalmente, né? Claro que a gente não coloca todo mundo nesse balaio, existem exceções que falam, não, eu não vou votar como coletivista, eu vou votar como indivíduo. O Brandon votou até 2016 no Partido Democrata, exatamente porque ele pensava, homossexuais, negros e mulheres votam, minorias votam no Partido Democrata. E aí, em 2016, ele votou na Hillary, Mari, como você. Fez campanha, banner, pin, chapéu, foi pra rua, Hillary 2016. E, obviamente, a Hillary perdeu e foi uma grande surpresa. E tinha uma pessoa que trabalhava... A história dele é incrível. E tinha uma pessoa que trabalhava com ele que começou a mandar as coisas para ele sobre as mentiras que falavam sobre o Trump, sobre republicanos. E chegou uma hora que ele ficou tão irritado, porque essa senhora que trabalhava com ele mandava tanta coisa que ele falou, quer saber? Eu vou ver tudo, eu vou ler tudo, porque eu quero rir, eu quero dar risada, eu quero ver tudo que ela está me mandando e quero dar risada. E aí, Mari, começou a incomodar. Ele começou a falar, peraí, isso aqui não foi o que me falaram. Isso aqui não foi o que pregaram para mim sobre o Partido Republicano. E aí ele começou a mergulhar na própria história do Partido Democrata, que muita gente não sabe, no meu curso também eu vou falar, a própria KKK era um braço do Partido Democrata. O Partido Democrata era um partido escravagista. Eles não queriam a libertação dos escravos de jeito nenhum. A guerra civil aconteceu porque o Norte, a União, falou, os republicanos falaram, nós queremos libertar os escravos. E os democratas falaram, de jeito nenhum. E ele começou... Só um parênteses, Ana, que você está falando, só um parênteses com esse negócio da escravidão. Aí nos Estados Unidos foi o Partido Republicano quem encabeçou a luta pelo fim da escravidão, e aqui no Brasil foi o Partido Conservador, né? Todas as leis abolicionistas da história do país saíram de gabinetes conservadores. Isso é uma coisa que é ignorado na história, porque querem sempre associar tudo de ruim ao pessoal do conservador de direita, né? Ignorado. Aqui, inclusive, Mari, os 8 primeiros membros do Congresso, os 8 primeiros membros negros do Congresso americano, tanto na Câmara quanto no Senado, eles foram do Partido Republicano. Então, o Partido Democrata era o partido que apoiava a era Jim Crow, que era a era escravagista de leis de segregação racial dentro da América. Então, o Brandon Straka, e a gente ficou muito amigo, e eu vou fazer uma live com ele nas próximas semanas, porque eu quero que ele conte exatamente isso que você viveu. Ele veio do outro lado e falou, quanto mais eu mergulhava e colocava a minha pá e jogava a terra para cima, mais eu falava, meu Deus, eu vou enlouquecer, como que ninguém nunca me falou isso até hoje? Muito legal, Mari, é que essa nova geração, ela já veio a fim de pegar a sua pá e falar, não, eu quero saber.
eu vou correr atrás. Então, isso para mim está sendo muito enriquecedor de ter contato com esses jovens. E o Brandon Straka, ele fez isso. Ele fundou um movimento que se chama Walk Away, que quer dizer se livre da esquerda, né? Walk, se distancie da esquerda e venha para cá. E nós estamos falando, Mari, você já estuda o conservadorismo há muito tempo. O Brandon, a gente está falando de 2016, a gente está falando de 3 anos. E o que ele fala? Ele fala quando muito recente. Nossa! E ele fala o quê? É quando muito recente, vê, né? Você não consegue desver mais. Então, a gente fundar isso aí com essa meninada, esse Turning Point Brasil, para que as pessoas vejam, porque quando você vê, e você veio do outro lado, né, Mari? Eu ouvi a palavra, o nome Reagan na minha casa quando eu tinha 13 anos, então eu não conheço o estar do outro lado. Então você e o Brandon, por exemplo, aliás, você e Brandon e Thomas Sowell, né? Thomas Sowell também era um democrata, era um esquerdista, era um social-democrata, e hoje é exatamente um conservador. O que eu acho interessante, Mari, e aí eu queria que você entrasse nisso também, porque você é casada com o nosso mestre aí do conservadorismo, que você explicasse daquela forma bacana que você explica o que é o conservadorismo no sentido de as pessoas demonizam essa palavra. Ai, conservador é obscurantista e quer morar no passado e não quer viver no presente e não quer atualizar a vida. Então, Mari, explica o que é o verdadeiro conservadorismo para a gente introduzir essa meninada, porque eu estou achando, Mari, que essa meninada vai mudar muita cabeça de pai e mãe. Nossa! Tem isso também, tem esse movimento, né? E é até curioso, Ana, isso que você falou, porque assim, como eu disse lá em casa, ninguém teve muito interesse em política, assim, meus pais sabem, né? Eles são atualizados, eles acompanham os acontecimentos, eles têm opiniões fortes, inclusive, todos são de direita, conservadores, assim, mas por instinto, não por uma base teórica ali. E é muito engraçado, porque foi depois do movimento que eu tive junto com meu irmão mais velho que eles passaram a se interessar ainda mais. Então, assim, pode ser que seja o contrário, né? Que os filhos acabem levando isso para os pais. Mas, Ana, resumir o que é o conservadorismo é difícil, porque, assim, o conservadorismo, na verdade, não é uma ideia política, né? Assim, tem gente que defende como uma ideologia, eu prefiro ver da seguinte forma. O conservadorismo, na verdade, é um modo de ver a vida. E isso é absolutamente tudo que compõe a vida. Então, é a política, são os relacionamentos, a sua relação com o seu vizinho, a sua relação com a igreja, a sua relação com outras instituições, a sua relação consigo mesmo, né? Então, assim, não se resume a uma opinião política, não se resume a uma escolha de um voto numa eleição tal, né? E aí, já entrando nesse meio, o conservador, ele não está, assim, ele não está tão apegado a essa coisa da eleição. Ah, não, então eu vou defender aqui a eleição de Exatamente. fulano. É maior do que isso, né? Muito maior do que isso, porque o que ele vai defender, na verdade, são valores e Princípios. instituições que ele entende que resistiu. Eu sempre uso essa frase porque, para mim, é a que melhor define o conservadorismo. Princípios, valores, instituições que resistiram aos testes do tempo. Então, são coisas que surgiram lá atrás, no começo da história da humanidade, mas que funcionou e vem funcionando. Então, que coisas são essas? Que valores são esses? É a família, é a religião, né? Essa herança judaico-cristã que a gente tem, são as instituições, né? A independência dos poderes, a independência do judiciário. Então, assim, algumas coisas ali que compõem, tá? O pensamento conservador. Eu vi que alguém falou aqui no começo sobre ser cristão e conservador. E aí eu já aproveito para fazer esse esclarecimento aqui, porque muita gente confunde as coisas, né? Como eu disse, o conservadorismo ele não é uma coisa pontual, ele é sobre tudo, ele é uma visão global das coisas. Então, assim,
Não é que você tem que ser cristão para ser conservador, não faz o menor sentido isso. Quem me segue aqui sabe, você sabe, Ana, que até pouco tempo atrás eu era ateia, né? Eu fui ateia a minha vida inteira. Tem acho que 4 anos, mais ou menos, que eu me tornei cristã. E eu era conservadora. Então, assim, qual é o ponto aí que as pessoas acabam confundindo? Você não precisa ser cristão, você não precisa acreditar em Deus. O conservadorismo ele não vai impor isso a ninguém. O que a gente entende, a partir da perspectiva conservadora das coisas, é a importância da igreja e da religião para a humanidade. Você não precisa fazer parte disso, você não precisa ser cristão, você não precisa ser uma coisa ou outra, mas você pode, assim, e deve reconhecer a importância dessa herança judaico-cristã que a gente tem e de como ela moldou, né, os princípios na sociedade. A nossa base moral é uma herança desse pensamento, dessa corrente judaico-cristã que existe até hoje. Então, assim, não são coisas que estão interligadas. Para eu Mari, ser conservador, eu sem preciso ser querer cristão. Não, você pode ser ateu, você te pode ser de cortando, Umbanda, só um você pode ser parênteses, espírita, você um pode ser protestante, comentário você pode ser o aqui que você agora. quiser. Sou gay, cristão e conservador. Claro. Conservadorismo não é ideologia. É lindo. É isso. Pronto, já resumiu o que eu estava dizendo. Mas é exatamente isso. Então, assim, não. E, Ana, é bom falar sobre isso porque eu percebo que, além de fazer essa confusão com a religião, as pessoas também confundem o conservadorismo com o Exatamente. moralismo. E não tem absolutamente nada a ver. Então, assim, o conservador, ele não tá nem aí com o que você faz na sua vida privada. Mas eu posso ser gay conservador? Mas, gente, não existe nenhuma linha do pensamento conservador, nenhum expoente do conservadorismo defendeu em algum momento da história que você não pode ser gay, que você não pode. Não, muito pelo contrário, né? O que a gente defende, na verdade, é a sua liberdade de você ser o que você quiser. Agora, obviamente que quando você olha para o mundo sob uma ótica conservadora, com uma perspectiva conservadora, O que você deu entende que algumas certo na coisas história, né, devem ser Mari? valorizadas, né? Porque essas coisas, como eu disse, resistiram aos testes do tempo. O que deu certo é basicamente isso. Muita gente pergunta, resume aí o conservadorismo em uma frase. Tá, uma frase minha. Conservadorismo é você não mexer em time que tá Que, ganhando. É aliás, isso. para quem vem O do negócio deu esporte, é certo. Estava maravilhoso. funcionando ali, deixa assim, né? Então, assim, ele é o cara. Para você que é um atleta, medalhista olímpica, não mexe em time que tá ganhando, né, A Ana? Rê entrou Mas aí aqui. uma outra coisa também, que é o seguinte, o conservador, ele é alheio. Beijo, Rê. Oi, Rê! Sua linda. Mas aí, Ana, o conservador, ele é alheio às mudanças, porque tem mudança que é positiva. Não, ele não é alheio de jeito nenhum. O que o conservador pensa é o seguinte: a gente precisa mudar isso aqui, as mudanças serão melhores, né? A substituição que a gente vai fazer disso aqui por outra coisa é melhor do que o que a gente tem, então vamos mudar. Beleza. Então, assim, ele não é alguém que vai que vai se opor a todas as mudanças na história da humanidade. Claro que não. Até mesmo com relação, vou entrar num tema polêmico aqui, tá? Mas é porque tá quentinho do livro que eu li do Scruton ontem. Até mesmo com relação à ideia de família, o conservador, ele entende que a família, ela mudou. A formação familiar, ela mudou ao longo do tempo. E não foi ruim essa mudança. Então, por exemplo, hoje a gente tem crianças que não têm pai e mãe, que são criados com os avós. É ruim? Eu devo me opor a isso? Não, porque os avós, eles podem passar uma base de valores e de princípios para essa criança do mesmo jeito que os pais passariam. Assim como muitas vezes os pais não passam. Então, assim, existem mudanças que são necessárias, existem mudanças que devem acontecer, e o conservador ele não vai se opor a essas mudanças. O conservador ele não é um reacionário. O reacionário é exatamente essa pessoa que reage a todo tipo de mudança. Então, assim, tudo aquilo que pode mudar, ele vai ser contra, independentemente dessa mudança ser boa ou não. Então, assim, é preciso fazer essa separação das coisas. As pessoas confundem reacionarismo com religião, com conservadorismo com religião, não tem nada a ver. As pessoas confundem o conservadorismo
com reacionarismo também não tem nada a ver, e confundem o Aliás, Mari, conservadorismo com fazendo o um pequeno moralismo, que também não tem parênteses nada a ver. aqui, O conservador é aquele que vai esse conservar reacionarismo é isso que a gente as está coisas vendo boas. aí, de todo Tá. mundo, cultura do cancelamento, revisionismo histórico, derrubar estátua, queimar livro, começar do zero. Ou seja, a gente está vivendo uma nova era de novos jacobinos. É guilhotina para quem não concorda, zera tudo, vamos começar do Sim, zero. A gente não quer mais nada do que tem no passado. E aí a gente vê que ainda no Brasil, infelizmente, existem jovens que acham a Revolução Francesa linda, acham a Revolução Francesa uma coisa que é um norte, né? Ah, mas aconteceu a Revolução Americana, mas a Revolução Americana foi muito diferente da francesa, principalmente no que você estava falando, Mari. A Revolução Americana foi o quê? Queriam destruir os valores dos colonos, a família, o que eles tinham como tradições, o que eles consideravam como certos. E a Revolução sim. aconteceu justamente por causa disso. Então, o brasileiro, se a gente pensar, Mari, nós somos muito mais próximos dos americanos e da Revolução Americana do que da francesa em relação a querer conservar os nossos valores. Podemos sempre nos atualizar como sociedade, claro. Olha a minha família, por exemplo. Eu sou separada, eu tenho um filho, eu sou casada de novo, eu tenho um filho, eu tenho uma enteada. Eu me relaciono com meu ex-marido como um dos meus melhores amigos. A ex do meu marido também está sempre aqui em casa. É uma família grande. É uma família que cresceu, que expandiu. Mas não é aquela família tradicional que as pessoas falam dentro do conservadorismo tem que ser a família obscurantista de pai e mãe que moram juntos e vivem juntos 70 anos. Conservadorismo não é ideologia. Exatamente, Ana. Então, é muito importante a gente fazer essa distinção aqui, porque o que acaba afastando muita gente do conservadorismo é justamente essa confusão. É achar que, pô, mas eu até entendo que as coisas boas, né, as coisas que foram benéficas para a história da humanidade devem ser preservadas. Mas eu não acho que a pessoa não pode ser gay. Eu não acho que um casal gay pode construir uma vida familiar. Mas isso não tem nada a ver. Então, assim, é muito importante fazer essa distinção, porque essa confusão que muita gente faz, e aí vem a imprensa, vem professor, vem influenciador, querer justamente fazer essa confusão que é para embananar tudo e afastar as pessoas do conservadorismo, né? Então a gente precisa explicar isso para todo mundo, porque muitas vezes as pessoas se afastam do pensamento conservador por isso. E, gente, em resumo, é isso que eu falei agora, né? Que acho que todo mundo aqui prestou atenção. Não é você se opor às mudanças, não é você achar que. Não é você viver bitolado numa ideia, não tem nada a ver com isso. Você aceita as mudanças, mas você tenta preservar o máximo possível das coisas que deram certo. Né? Então, em resumo, é Não, basicamente isso. Assim, não até tem nada a ver com porque reacionarismo. Ah, eu sou, eu eu acho sou que reacionário, quando me eu perguntam isso, eu assim, aquilo outro. é que é muito difícil, né, você falar como perguntaram para você, resume o conservadorismo em uma frase. Para mim, qual é a sua mesmo? Não mexe em time que Não está mexe em ganhando. time que está A ganhando. minha frase para o conservadorismo, Mari, é autonomia intelectual. É você ter a sua autonomia intelectual, é você estudar, você entender o que está à sua volta. Tem uma frase aqui nos Estados Unidos, Mari, que as pessoas falam assim: The more I know, the more I don't know. Quanto mais eu sei, mais eu não sei. Eu sei que eu não sei. Então, o conservadorismo é isso, é a busca
Não sei. constante do conhecimento. E aí, Mari, eu quero deixar aqui, e eu acho que você compartilha dessa opinião comigo, que é uma crítica para a direita, às vezes no Brasil, que se colocou no cenário como uma opção, às vezes, porque o lado do conservadorismo, o lado do liberalismo, da direita, é um lado muito rico em dados, em fontes, em experiências que deram certo no passado, experiências que deram errado no passado. Só que tem um grupo que sequestra esse título de direita assim no Brasil e que traz um certo pedantismo que afasta as pessoas, afasta os jovens, porque fica uma coisa muito acadêmica. Ah, o filósofo não sei da onde. Se a gente não consegue entender por que que a Revolução Francesa não é exemplo, por que que a Revolução Americana é a chave, como é que a gente vai explicar um filósofo, não sei da onde, de 1346? A gente tem que trazer exatamente o conservadorismo nas nossas bases cotidianas e não deixar esse pedantismo que, às vezes, algumas pessoas da direita no Brasil têm, essa coisa acadêmica de falar bonito e de colocar textos cheios de rococó e aquela coisa toda. Isso acaba afastando exatamente quem sabe o que não quer mais. Eu já sei que eu não quero isso, essa esquerda, essa social-democracia, eu não quero mais, mas eu vou para onde? Então, Exato. esse movimento, que eu acho que, de uma certa forma, com todas as críticas que o governo Bolsonaro merece, e algumas críticas são muito pertinentes, eu acho que essa eleição, muito mais do que o nome Bolsonaro, aí entra naquilo que você falou, né? O conservadorismo, ele não se apega a nomes, mas ele se apega a alguns movimentos. Eu acho que essa eleição, eu não diria Bolsonaro, mas essa eleição de 2018, ela trouxe exatamente essa quebra desse paradigma de que, peraí, existe uma outra opção, e não é essa que nós estamos vivendo há 14 anos aqui no Brasil. Exatamente, Ana, é exatamente isso. E não só, eu acho que não só não só isso, mas assim, a eleição de 2018, muito embora, assim, não estou discutindo aqui se Bolsonaro é bom ou ruim, esse não é o objetivo da Exatamente. live, nem vou falar do Bolsonaro, nem vou definir o Bolsonaro como um conservador, que todo dia alguém me pergunta isso. Mas aí o que acontece? Essa eleição, ela representa uma coisa que é o que você falou, que é a quebra do paradigma, e também das pessoas meio que cansadas, assim, porque né, boa parte das pessoas que votaram no Bolsonaro votou porque não tinha opção. Mas, assim, justamente por isso, porque falaram assim, a gente não quer mais, a gente cansou desse papo, a gente cansou de ver a esquerda dominando o debate e a gente calado. Então, agora é a hora da gente levantar a nossa voz. Então, esse movimento é que eu ainda acho que é mais importante do que qualquer eleição, mas que veio junto com a eleição. Então, assim, foi uma coisa que acabou surgindo a partir de 2018, mas que veio para mudar completamente assim o cenário político, né? O debate político. Então, hoje as pessoas falam sobre conservadorismo, coisa que há pouco tempo ninguém falava nada, ninguém sabia nem o que era. Então, parece que isso acendeu ali no coração das pessoas esse desejo de falar sobre isso. E uma coisa legal, Ana, que é o que você falou com relação a esse papo muito acadêmico e etc., que é o seguinte: o conservadorismo, ele é muito mais Exatamente. para as pessoas comuns do que a gente imagina. Então, assim, o conservador mesmo, e aí é preciso também entender que existem conservadorismo de vários lugares, né? Então existe o conservadorismo Americano. britânico, que é de um jeito, existe o conservadorismo americano, que é de outro jeito, e a gente também tem o nosso conservadorismo tupiniquim, a gente também tem o nosso conservadorismo brasileiro aqui, que é diferente.
Então, o conservador, ele não é um Burke da vida. O conservador é o tiozão ali do churrasco, é o taxista, é o cara a moça do caixa do supermercado, sou eu, é você. São as pessoas comuns, as pessoas que estão ali no dia a dia. Porque essas pessoas, elas também têm esse instinto e esse desejo de preservar essas coisas que elas consideram importantes, né, consideram sólidas e fundamentais para o funcionamento da sociedade. E não é só esse pessoal acadêmico, não é só fulano de tal e nomes que a gente não consegue nem pronunciar. É eu, você, sou eu, você é o fulano ali da esquina. Então, o conservador, ele fala muito mais com o povão do que a gente imagina. As pessoas acham que é o contrário, mas não é. É uma pauta que é comum ao povo comum. Rodrigo, Marinha Isso entrou na é que é live, um legal de beijo. deixar claro aqui. Não é só esse conceito muito Um rebuscado. beijo. Ah, Rodrigo! Meu padrinho. Hoje todos os meus Ô, padrinhos estão Mari, aqui. A Ana, a Renata e o Rodrigo. Mas é exatamente fala, isso, pode Ana. Então falar. foi legal você ter tocado nesse ponto. Ah. Não, então foi legal você ter tocado nesse ponto, porque é preciso também deixar claro isso que você disse com relação ao conservadorismo falar com as pessoas comuns, né? Não, Com eu ia te o falar brasileiro médio. Mas fala aí o que você para ia a dizer. gente entrar num assunto rápido, eu não sei quanto tempo aí a gente tem ainda, que é um assunto que, como mãe, eu vejo, e eu me animei muito com esse projeto em relação aos jovens, que é, e agora, claro que como mãe, eu aprendo todo dia, eu falo com meu filho que eu aprendo todo dia com eles, com a minha enteada também, é um eterno aprendizado. Mas tem uma coisa que eu vejo muito aqui na Califórnia, Mari, que uma geração de pais que está criando seus filhos, que a gente fala aqui que é o bubble wrap. Bubble wrap é aquele plástico bolha que a gente coloca para embalar vidro e que os pais estão colocando os filhos nesse plástico bolha e não deixam os filhos se frustrarem, não deixam os filhos sofrerem, não deixam os filhos crescerem pela dor, porque, como diz o nosso mestre Jordan Peterson, life is suffering, a vida é sofrimento e é ali que a gente cresce. E aí acho que a gente pode entrar nesse ponto, que essa geração que chegou até a gente, que lotou ali o meu inbox e o seu também, é uma geração que lê Jordan Peterson e fala: eu sei que se eu passar por algum momento turbulento, primeiro, eu tenho a minha família para me ajudar. E segundo, mesmo se eu não tiver a minha família totalmente constituída, eu sei que aquela fase vai me fazer crescer e vai me preparar para uma fase adulta melhor. Então, hoje a gente vê uma geração que não sabe ser frustrada. É uma geração que grita com os pais, é uma geração que bate em professores, é uma geração que não sabe lidar com a frustração do não. A frustração de não receber aquilo que quer o tempo todo. E isso é muito perigoso, porque quando você não tem o seu desejo atendido o tempo todo, a gente acaba, aí tem o Tolos e Mimados, maravilhoso, a gente acaba criando uma geração mimada. Próxima leitura do clube, hein? Tolos, fraudes e militantes. Não, era isso, Fala, porque Ana, continua, te interrompi aqui, mas eu pode estava falar. pegando aqui que eu estava escrevendo um texto para o Oeste, para a semana que vem, e aí eu estava fazendo uma pesquisa aqui nesse livro que eu sei que está no seu clube, o 12 Regras, do Jordan Peterson, e aí eu estava dando uma lida aqui, fazendo umas anotações. Gente, eu já li esse livro 4 vezes. E as 4 vezes eu li esse livro de uma maneira diferente. Olha que interessante. E aí eu estava lendo uma passagem aqui, Mari, que eu queria dividir com vocês e jogar aí nisso que a gente está falando. Eu até marquei aqui. Os sofrimentos e as limitações de ser. A ideia de que a vida é sofrimento é um princípio,
de uma forma ou de outra, em todas as doutrinas religiosas predominantes, como já debatemos. Os budistas declaram isso abertamente, os cristãos o representam com a cruz, os judeus homenageiam o sofrimento suportado ao longo dos séculos. Esse tipo de pensamento caracteriza os grandes credos de forma universal, porque os seres humanos são intrinsecamente frágeis. Podemos nos machucar e até quebrar, tanto física quanto emocionalmente. Estamos todos sujeitos à degradação do envelhecimento e da perda. Esse é um conjunto de fatos deprimente e faz sentido imaginar como podemos ter alguma esperança de prosperarmos e sermos felizes, ou até mesmo querermos existir às vezes em tais condições. Ou seja, existir até no sofrimento, até nas adversidades. E a gente está vivendo uma geração que não quer a adversidade, não quer a frustração, não quer o sofrimento. E quando você tira completamente a religiosidade da vida das pessoas, independentemente da sua religiosidade, o que acontece? Esse sofrimento passa a ser uma coisa a ser sempre evitada e nunca encarada de frente. Então, hoje a gente vê uma geração que nega a religião e que condena aqueles também que são religiosos, independentemente da sua religião, mas que principalmente nega as suas frustrações, não quer encarar os seus demônios ali diariamente. Exatamente, Ana. Não, o Peterson é fantástico, né? Eu recomendo a todo mundo que leia não só os livros, mas inclusive esse livro está no clube, é lá para o finalzinho do ano que a gente vai ler, mas que também veja o trabalho dele. Tem muita palestra, tem muito vídeo no YouTube, tem muita coisa legal. Ele é um cara fantástico, assim. Acho que na atualidade ele é um dos Eu acho que maiores, assim, atualmente né, é um Ana? dos Se não for, maiores acho que é um dos pensadores maiores ali, porque contemporâneos. tem outros nomes muito bons também, mas ele é gigante. É, com certeza, com certeza. Ana, acho que a gente tem pouco tempo aqui e o pessoal quer saber do projeto. Vamos Vamos, falar do vai lá, Turning Mari, Point vamos embora. BR. Bom, o projeto nasceu Fala aí, começa aí. dessa, Tá, então deixa eu enxurrada falar. aí de mensagens de adolescentes que eu vi que eram muitos, que eu sabia que eles existiam, mas eu não sabia que eles eram tantos, e comecei a falar com eles, comecei a seguir de volta para que eles não se perdessem ali nas minhas mensagens. E eu falei, gente, eles são muitos. Aí eu mandei uma mensagem para Mari. Mari, em 3, 4 horas eu já recebi mais de 80 mensagens de adolescentes entre 15 e 20 anos. A gente precisa fazer alguma coisa. Vamos colocar todo mundo junto. A Mari falou, e a Mari é assim: você fala, ela faz. E aí eu falei, vamos embora, vamos fazer. E aí a gente resolveu É fazer isso o aí. Turning Point Brasil exatamente para colocar essa moçada todos juntos. Vale a pena a gente falar que o Instagram é feito por jovens para jovens, com a nossa supervisão também, com a nossa ajuda, mas ele é aberto para todo mundo que quer beber ali naquela fonte de a gente vai colocar informação, livros e, enfim, vídeos, e vai ter muito conteúdo bacana ali. Exatamente. Para quem não sabe, para quem não conhece, o Turning Point USA, né, que é um movimento que existe aí, ele é acho que talvez o maior movimento Exato. estudantil conservador dos Estados Unidos, né, Ana? Ele é muito grande, assim. E é um movimento para jovens, né, para levar as ideias conservadoras para os jovens. E aí a gente falou, caramba, a gente precisa ter um negócio desse aqui no Brasil, porque eu tenho meu clube de leitura que faz um trabalho muito legal. A Ana está fazendo um curso sobre política americana. A Rê está trabalhando num outro curso foda também. Todo mundo aqui meio que fazendo alguma coisa. Mas assim, a gente queria pegar no coraçãozinho do jovem, para esse pessoal não se perder, para esse pessoal não ir lá
para o Felipe Neto, sabe? Ou então para ir jogar Minecraft e esse pessoal se interessar pelo negócio. Porque eu sei que já tem uma galera aí, e aí a gente tem lá no nosso grupo a Isabela, a Luana, que são as duas meninas que vão tocar esse negócio junto com a gente. Eu falei bastante da Isabela aqui esses dias no meu Instagram, acho que todo mundo viu. Ela é linda, fantástica, tem 14 anos e sabe mais do que eu e Ana Paula juntas, se duvidar. Então, assim, a gente percebeu ali, olhando para ela, que é uma amostra dessas pessoas que tinha um movimento gigantesco de adolescentes, de jovens interessados nessas ideias conservadoras, mas que estavam meio perdidos, que não tinham ali um elo, né? Não tinha ali uma cordinha que ligasse todos eles. E aí eu falei para a Ana topou na hora, a gente conversou e falou, não, vamos fazer isso, agora. Né? E a gente já tem assim muitas ideias, né, Ana, do que vai fazer, mas a gente vai falando para vocês ao longo do tempo aqui. Então, acho que uma de imediato, Mari, que o áudio está um pouquinho atrasado. Acho que uma coisa interessante da gente ter criado esse grupo também é que muita gente ali nas mensagens, muita gente falava assim para mim: me sinto sozinho, me sinto como se eu fosse uma aberração, uma coisa diferente. Quando me atacam, eu não tenho para onde ir, porque o que acontece? O conservadorismo ele traz um embasamento de conhecimento filosófico, e que a gente estava falando, as tradições e tudo que funcionou na história, né? A história mostra que funciona e a gente vai evoluindo junto com a sociedade, que é muito difícil você refutar um argumento do que já funcionou na história. Então, o que resta para a esquerda? Atacar o mensageiro, atacar a índole, caluniar, difamar. Então, eu vi que muitos desses jovens, eles também falavam, nossa, mas eu sou atacado, me xingam. A mesma coisa que acontece com todo mundo, gente. É assim mesmo. E aí, quando eu vi que todo mundo estava falando a mesma coisa, isso vocês têm que entender. Eles vão atacar o mensageiro. Eles vão atacar sua índole. Eles vão tentar te colocar na espiral do silêncio. Sempre. E esse projeto, ele é principalmente... O coração desse projeto é para quebrar exatamente essa espiral de silêncio que conservadores foram colocados, conservador obscurantista. Porque a espiral de silêncio ela só é quebrada com conhecimento. E quando você apresenta conhecimentos e argumentos sólidos, o que a gente estava falando, a autonomia intelectual de apresentar exatamente o que a história já mostrou que deu errado e que deu certo, não tem como derrubar. Então, vão te atacar. Mas o bom do Turning Point Brasil é que agora vem com tudo que está todo mundo junto, está todo mundo ali no mesmo barco e a gente tem um sistema de suporte muito grande para vocês e para nós também, né, Mari? Exatamente. O Ícaro de Carvalho está aqui assistindo a gente, falou que eu tenho cara de fina, Ícaro. Aprendi com o novo mercado, ganhando dinheiro no novo mercado. Mas, Ana... Mas, Ana, isso que você falou é muito legal. E tem um pessoal perguntando aqui, como é que eu faço para participar e tal? Gente, vai ser tudo aberto, assim, a gente criou uma página, porque lá a gente vai querer fazer conteúdo, né? A gente vai falar com os jovens, onde outros jovens vão falar com os jovens também, a exemplo da Isabela e da Luana, que eu disse aqui para vocês. Então, assim, vai ser uma página aberta para todo mundo participar, jovens todos que tenham interesse nas ideias conservadoras, participem, sigam lá a página. Depois que a gente terminar essa live, eu vou postar tudo bonitinho para vocês seguirem lá. O videozinho que a gente preparou, né, Ana? Tá super legal. Então, assim, é tudo aberto. Eu quero que vocês, quanto mais gente, quanto mais jovem participando, melhor. Então, além desse perfil no Instagram, que é Turning Point Brasil, a gente vai ter um canal no Telegram, onde a gente vai passar todo o conteúdo por lá também. Então, assim, isso é só o comecinho, porque a gente tem ideia de fazer um negócio muito maior. Então, vai ter evento, vai ter palestra, a gente vai se infiltrar, né, Ana? Para poder pegar essa molecada toda e trazer. Deixa eu te contar, então, a novidade que não deu tempo a ideia é muito legal. Eu li o e-mail literalmente 2 minutos antes da gente entrar na live. Eu faço parte de um grupo de estudos aqui da Reagan Library, que é a uns 40 minutos daqui da minha casa.
e que tem toda a obra do Reagan lá. Eu faço parte, tem uma curadora lá que eu sou muito próxima dela, Isabela também, xará da nossa Isabela. E eu comentei com ela do Turning Point Brasil e ela falou o seguinte: Ana, toca esse projeto no Brasil que a gente pode organizar uma excursão para esses jovens do Turning Point Brasil de passar 4, 5 dias dentro da Reagan Library, aprendendo sobre conservadorismo e o legado de Reagan, com tudo pago por eles. Mano, ai meu Claro, Deus do céu. seu Mas peraí, eu quarto posso ir, daqui. eu já tenho 28. Eu posso ir? Eu vou poder ir? Por favor. Ai, Ana, que legal, caramba, nossa, meu Deus do céu, que puta que pariu. Gente, ó, sério, isso, a gente quer fazer disso, assim, um puta projeto, não vai ser, não vai ficar assim, no mimimi aqui, de, ai, faz um postzinho ali no Instagram, não, a gente vai pegar isso pela raiz ali e vai tocar junto, vai ter outras pessoas que a gente vai chamar para participar, nossa, a musa maravilhosa aqui, linda, Renata, também tá junto com a gente. Vai estar junto com a gente, com certeza. E se ela não for, eu pego ela pelo esse cabelo loiro e ela vai sim. Então, assim, a gente quer fazer disso um puta negócio. A gente quer realmente levar essas ideias pro pessoal de forma que seja para ficar, entendeu? Não é só o beabazinho aqui de postzinho no Instagram, ah, vamos fazer uma livezinha. Não, a gente vai esquematizar um projeto gigantesco. A gente quer que isso rompa todas as fronteiras e a gente quer todo mundo junto, assim, todo mundo. A gente quer montar um exército de verdade, de gente jovem, engajada, gente que tem interesse em aprender, em estudar, que simpatiza com as nossas ideias e que está aí quietinho porque não sabe por onde começar. Então, estamos aqui, eu, a Ana, tentando fazer uma espécie de mentoria para ajudar todo mundo. Tragam seus Quem está filhos. assistindo aqui, Até pai e mãe, porque, tragam Mari, seus filhos. até Não porque tem quantos na anos? extensão, Não tem na limite, extensão do gente. nosso Traz todo trio com a mundo. Renata, Vem todo a mundo. parte da liberdade econômica é totalmente com ela. E a liberdade econômica que traz exatamente a prosperidade que o conservadorismo prega Sim. é totalmente com a Renata. Então, esse poder da gente agregar exatamente a parte ideológica, a parte filosófica, a parte econômica, o legado de homens como o Reagan, por exemplo, isso tudo a gente quer passar para os jovens diretamente da fonte, daquela coisa assim, a gente vai vamos ficar imersos aqui no Reagan Library 4, 5 dias, bebendo exatamente do liberalismo econômico, da prosperidade, da guerra contra o comunismo, do Muro de Berlim, como é que foi isso tudo. E a Isabela, lá da Reagan Library, ficou muito animada e falou, não, a gente vai juntar essa turma, colocar num avião e trazer para Los Angeles e passar 5 dias aqui, mergulhados no que realmente é e que a imprensa faz questão de distorcer. Isso mesmo, Ana. Nossa, que notícia fantástica. Sério. Vamos já começar a trabalhar nisso, porque isso não tem preço, Ana. Isso não tem preço. É pegar essa molecada toda aí, que tem uma energia gigantesca, uma sede assim, sem fim, para aprender, para ter conhecimento e fazer essa galera despertar para isso, entendeu? Então, assim, Um caramba, que beijo legal. para Melhor Tameia, ganhei meu dia hoje. procuradora da Já tava Lava feliz Jato, com tudo que a gente já maravilhosa. conversou, Está aqui com conversou a com as gente meninas também. agora. Queridíssima também. Gente, estou muito feliz com esse projeto. Eu e a Ana, a gente já conversou muito no WhatsApp mais cedo. Trocamos nossos podcasts, né, Ana? Áudios de 5 minutos, falando sobre isso, das nossas ideias, de como a gente quer fazer disso um negócio forte, gigantesco, de verdade. Não, a gente não quer que seja só um papinho aqui e ali, a gente quer transformar isso numa corrente gigantesca, sem fronteira alguma, e agora sem fronteira literalmente, né, Ana? E a gente quer muito que todo mundo venha junto. A gente quer que todo mundo se junte
todo mundo numa coisa só, uma família aqui, para a gente levar adiante Exato. essas ideias conservadoras e romper essa espiral do silêncio, acabar com esse negócio que tanto É amordaça isso, os nossos Mari. Eu jovens. quero Não deixar pode a mais ser última assim. mensagem, dizer o seguinte: para aqueles que acham que o conservadorismo é um campo obscurantista, no conservadorismo, você é gay, negro, mulher, hétero, homossexual, grande, pequeno, baixo, você é você primeiro. Ninguém te coloca em balaio coletivista. A sua liberdade e a sua escolha sempre vem primeiro. A menor das minorias é o indivíduo. E aí cabe de cada um de nós exatamente proteger o quê? A liberdade, que depois da vida é o segundo bem mais precioso que a gente tem. Perdemos a liberdade, perdemos tudo. Exatamente, Ana. Acho que a gente já extrapolou todos os limites aqui do tempo do Instagram. Então, vamos deixar um beijo aqui para o Beijos. pessoal que assistiu. Muita gente, mais de 1.000 pessoas assistindo aqui ao vivo. Amigos queridos que entraram aqui para prestigiar a gente. A Renata, que é nossa irmã. O Rodrigo Marinho, o Ícaro, todo mundo que veio aqui dar um alô. Todo mundo que assistiu a gente. E, gente, a gente vai deixar aqui depois um videozinho que a gente preparou com o Instagram lá do Turning Point para vocês seguirem. Mandem isso para todo mundo, chamem todos os jovens que vocês conhecem. Tá tudo lá, vai ser tudo. É a única coisa pública, gratuita e de qualidade que existe, né, Ana? É esse Instagram. Então vão lá, sigam É e isso. venham Mari, com a um gente nessa beijo, que vai minha ser irmã muito legal. querida. Idem Veli, idem Noli. Te amo. Renata, meu amor, te amo também. Vocês são incríveis. Melhor presente de 2019 para mim. Sempre. Um beijo. Tchau, pessoal. Obrigada. Beijo. Beijo, beijo. A